Aqui no colégio onde eu estudava, tinha o lado do futebol e tinha o lado da música também. Era um lugar que tinha um ambiente musical muito forte. Eu terminei enveredando pela música, porque o futebol naquele momento era muito forte aqui, muitos craques, eu era banco mesmo. E quando eu fui embora daqui do Ceará, que eu cheguei no Rio, eu fui morar com o Afonsinho. Foi um grande jogador, o cara que brigou pelo passe. E Afonso tinha um time, misturava artistas com jogadores, chamado Trem da Alegria. Paulinho da Viola, Gonzaguinha e ex-jogadores também. E formou esse time e a gente começou a jogar, a jogar muito lá no Guanabara, viajar, era um timaço e isso me motivou demais. E Afonso me botou de lateral, eu sempre tive uma condição física muito boa, graças a Deus, até hoje, para correr, para marcar. Isso me começou a dar gosto, eu comecei a jogar com quem sabia, comecei a criar marra mesmo, assim, eles me dando muita força, né? E fiquei muitos anos jogando no time dos artistas e aí essa paixão passou para os amigos, né? Essa relação de futebol com música no Brasil muito forte. Em todos os lugares que eu ia, os jogadores me procuravam para ver o show, para chamar para uma pelada. Eu joguei praticamente em todos os estádios do Brasil, ou peladas que marcavam, ou ia fazer treinamento. O Zico, quando estava na Itália, fui várias vezes, jogava com o time do Udinese, joguei com a turma do Pelé lá no Cosmo, com o Carlos Alberto, Nieschi, Chinaglia. Né, o Zico, meu compadre, desde o começo da carreira dele, é uma amizade muito forte. O Zico eu conheci por causa do Geraldo Cleófas, que foi um grande jogador, que era parceiro dele, surgiram juntos, eram grandes estrelas do futebol do Rio de Janeiro na época, e o Geraldo morava no mesmo prédio que eu, no mesmo prédio que Afonso. E Geraldo morreu, então o Geraldo falava muito para mim do Zico. E eu já estava encantado, eu ia para o Maracanã ver o Zico jogar preliminar. E virou uma amizade, depois ele me convidou para ser padrinho do filho dele. E essa amizade é uma amizade eterna. A gente está sempre sabendo o que o outro está fazendo, está sempre ligado na família, no que está. E aí passou para o Rivelino, passou para o Sócrates, para o Pelé, lá atrás, na despedida do Pelé. Eu fui com o Afonso do Rio ver a despedida do Pelé em Santos. Já dali nasceu uma amizade. Minha vida foi praticamente muito mais ligada ao futebol do que ao ambiente musical. Eu era menino, eu nasci em 49, então 58 o rádio, né? 62 também, aquela imagem, aquele som que vai e volta, que você fica péssimo. Poxa, fantástico, Pelé, Garrincha, Vavá, Didi, Amarelo, tudo na imagem sonora, né? E 70 vem aquela imagem fantástica, né? TV a cores, a gente não tinha televisão em casa, vendo na casa dos outros, vendo nos bares. Pô, que magia linda, hoje está tudo escancarado, você vê tudo qualquer hora, é tudo Big Brother, é tudo. Aquela é para exclusividade de você ver coisas lindas, era muito bacana. E nunca esqueço no jogo contra o Uruguai, que nós fomos campeões, que o Uruguai fez 1-0, né? Na hora que o Clodoaldo entregou a bola, depois ele foi lá e fez o gol do empate ainda no primeiro tempo. Vinha passando um ônibus na minha rua, que eu frequento até hoje, lá onde eu me criei. Na hora que fizeram esse gol, quebraram esse ônibus todinho, cara. O motorista desceu do ônibus e a nego... Esse sentimento de destruição do brasileiro já vem na alegria ou na tristeza, ele já vem quebraram, comemoraram quebrando um ano da empresa Nossa Senhora de Fátima. Nessa época eu estava muito envolvido com o Zico e o Sócrates, principalmente. Eles dois, e fui para a Copa, e no hotel nós fechamos um andar inteiro nas folgas dos... Eu estava lançando um disco em Sevilha, eu estava muito bem conhecido na Espanha, mas estava envolvido com a seleção, que eu estava apaixonado por aquele time, como todo mundo ficou, o mundo inteiro ficou. E nós ficamos no hotel, principalmente em Sevilha, na primeira fase, onde na folga dos jogadores todos iam para esse mesmo hotel, Los Lebreros.
lá em Sevilha. E então meu envolvimento, eu ia para os treinos, eu treinava, e estava totalmente integrado com aquilo, acreditando piamente que a gente ia ser campeão. Depois em Barcelona também. E tinha esse envolvimento eu fui a primeira pessoa a entrar na concentração lá em Parador de Carmona. Ninguém entrava, só entrava militar, ainda era um regime bem duro. Telei uma generosidade danada, a turma precisando de curtir um pouquinho. Então foi a grande tristeza da minha vida. O futebol para mim ficou uma coisa menor depois daquela. Claro que eu me curti demais, eu curto o futebol e tudo, mas aquela foi uma tristeza relativa em 50 aqui no Brasil. Fico imaginando o cara que esperou desde 50 que perdeu o Brasil a Copa, quando viu aquele time também perder. Por isso que essa Copa desse ano tem uma responsabilidade enorme, que ainda tem alguém vivo que pegou essas duas decepções e que quer ver a gente ganhar aqui no Brasil. Futebol é uma paixão tremenda. Eu sempre tive que matador, porque sempre olhava para trás, os meios de campo que eu tinha não me permitia. A nossa pelada lá no... Não, eu sempre fui o carrasco do Politeama, do time do Chico. Saí de lá porque eu fui comprado para a Itália, que foi o campo do Zico. Fui vendido para a Itália. E lá no campo do Zico, jogando com o Zico, se ele te meter umas 10 bolas, você não fizer uns 4, ele pergunta se você não veio para a pelada. Então sempre tive muita responsa de estar jogando com essa turma, metendo bola, Júnior, Cláudio Adão. Pô, eles pegam no pé, se você não fizer gol... Não te chamam mais. Não, ficam gozando, eu não sei o quê. Enfim, é muito sadio, é muito bacana. Sempre foi. Na Itália eu treinava lá com os caras, o time não era bom, então quando a gente pegava o avião para ir jogar em Roma, não sei o quê, o treinador uma vez falou, olha, de titular do time hoje só tem Zico e o cantor. Então eu sempre curti muito futebol. As 2 vezes que eu vesti a camisa do Fortaleza, principalmente a primeira, eu não consegui dormir. Eu me atrasei para ver se eles começavam o jogo. Foi pior porque eles estavam me esperando. E mas foi o sofrimento. Esse foi de lascar. Nessa época jogava aqui o Zé Eduardo, que foi um grande jogador baiano que veio aqui e fez uma história. Um jogador fantástico, uma categoria enorme, e eu fiquei me escondendo dele o jogo todo, porque ele pegava na bola, olhava para mim, eu dava as costas para ele não meter em mim. Foi terrível, cara, eu sofri demais esse jogo. Depois, no outro, quando o Fortaleza teve acesso à primeira divisão, na comemoração, fizeram um jogo contra o Maranguape, que foi o único time que o Fortaleza não ganhou durante o campeonato, era um jogo duro, porque na época eles não conseguiram trazer time de fora. Mas eu já me senti melhor, entrei lá pela esquerda, fiquei ali brincando, o técnico do time do Maranguape. Cuidado com ele, que ele é perigoso, tá? Já me senti com uma moralzinha e fiz algumas jogadas que eu lembro bem, que me saí bem, não fiz nenhuma mancada não. Em 94 eu fui, a minha gravadora, eu tive uma briga na Philips, e eu fiquei sem gravadora, então praticamente eu passei o ano todo jogando. Acho que foi ali que eu amadureci o futebol. O esporte veio me dar uma coisa a mais, uma vida melhor, um pensamento mais esportivo, uma energia que a gente gasta muito nas noites dos shows, das músicas, da boemia, que eu também sou muito boêmio. E o esporte me dá esse outro lado de saúde, esse outro espírito mais alegre da vida, que o esportista também é muito alegre. Acho que nós estamos um pouquinho, com aquele que a gente chama da pressão, está muito mais em cima da gente do que deles. Porque tem essa coisa da gente ter feito a história, como a história do futebol brasileiro, que continua, mas a gente precisa, agora nessa reta final, montar um time, mostrar e fazer essa identidade, essa paixão do povo, o povo saber que time é esse, saber como é que nós vamos jogar, porque tem gente que já está pronto, já está preparada, tem seleções que já estão preparadas, tem os kamikaze, tem os que vêm para jogar mesmo, tem os que vêm para atrapalhar a festa, e o Brasil precisa ganhar essa Copa,
não só pelo evento ser aqui, pela importância desse evento, mas mais uma vez confirmar a nossa aptidão, a nossa vocação para um futebol bonito. Acho que a gente tem que formar uma seleção que o amor por aquela camisa, que é uma coisa que o Dunga fez muito, que as pessoas não levam em consideração. Fraquejamos de uma maneira onde muitos atletas menosprezaram esses valores e o Dunga resgatou. É bom que se diga isso. O Dunga concentrou, o Dunga deu aquele estímulo, os jogadores estavam ali por essa razão. Acho que a gente precisa buscar um equilíbrio entre a realização profissional e a realização ideológica também, do que dizer para ser um jogador brasileiro e uma seleção brasileira que represente o Brasil para o mundo do futebol, que é o mundo do Brasil. Felicidade, seleção brasileira. Vamos fazer um pouco dessa alegria desse povo que ele merece. Se o tempo perguntar por mim, eu não volto mais. Diga que perdi o trem, procurando alguém há tempos atrás. Agora num final feliz, o tempo não me diz em que cidade foi. Ficou tua beleza rara, a solidão em minha cara. O tempo a perguntar por mim.